Foi comemorado neste sábado o Dia Mundial da Saúde. Sabemos que ter uma alimentação saudável é indispensável para o bom desempenho do nosso organismo. Essa semana, o jornal The New York Times divulgou uma pesquisa da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, que mostra que dietas de baixa gordura e de baixo carboidrato são equivalentes. Eu recebo aqui no estúdio do Band News TV o médico nutrólogo Dr. Eduardo Hauen, que vai explicar mais sobre este assunto e também outras pesquisas relacionadas à saúde. Muito obrigada por vir até o Band News TV, doutor Eduardo. Obrigado pelo convite. Doutor, essa pesquisa que saiu, né, de dieta de baixa gordura e de baixo carboidrato, são equivalentes mesmo? Olha, eu vi esse trabalho, é um trabalho bem interessante, bem delineado, saiu publicado no New York Times segunda-feira. Os pesquisadores fizeram um trabalho com um N bem importante, de 600 pessoas, só que estudaram, teve algumas falhas, eu imagino, avaliando, teve algumas falhas. Por exemplo, usaram apenas 3 genes relacionados à obesidade, o PPR-gama e o ADR-B1 e o outro gene. Os principais são geralmente 7 genes que a gente usa para obesidade, para ingestão de carboidratos e lipídios. Então, acho que usaram apenas 3 desses 7 genes. Então, acho que esse tipo de falha, talvez que não deixou um trabalho perfeito avaliando. E também, na conclusão, eles avaliaram muito sobre a resistência à insulina. A resistência à insulina e não avaliaram o gene do IRS1, que é um gene também muito importante para avaliar a resistência insulínica. Então, assim, um trabalho bem feito. Eu acho que esse trabalho vai ajudar a gente a estudar mais o assunto, mas não podemos usar isso como uma regra, porque existem outros trabalhos bons, outros trabalhos com acompanhamento de 1 a 2 anos, que mostrou diferentes resultados. Então, acho que serve para ajudar a gente a delinear um caminho a ser estudado, mas não é uma regra, não podemos avaliar e dizer a conclusão do trabalho, que tanto faz qual dieta você segue, o resultado vai ser igual. A gente sabe que tem diferenças e existem pacientes que respondem melhor a algum tipo de dieta ou não, mas esse trabalho, a conclusão dele diz que não. Existem, você falou muito de genes, né? Existem genes que influenciam, então, no ganho de peso? Sim, o projeto Genoma, que a gente estudou onde estão todos os genes, a gente mapeou praticamente todos os genes humanos. E a gente começou a entender, e cada dia entendendo mais, para que a gente vai usar essas informações. E a gente sabe que alguns pacientes obesos, existem alguns genes relacionados a isso. Então, o que a gente faz hoje? A gente estuda os principais, que geralmente são esses números de 7, e que ele nos direciona em que tipo de alimentação essa pessoa é mais responsiva. Tem pessoas que respondem melhor a um carboidrato, pessoas que respondem melhor à gordura e aos lipídios, que são as gorduras. E junto, a gente estudando esses 7 genes, a gente consegue direcionar. É uma ferramenta que a gente consegue ajudar numa construção de um plano alimentar, num tratamento a um paciente obeso. E também existem outros nutracêuticos, alguns alimentos que conseguem inibir a expressão de alguns desses genes. Então, o que a gente está evoluindo muito essa área? A gente está estudando e aprendendo cada dia mais. Então, acho que existem genes relacionados à obesidade, mas o mais importante é que as pessoas falam assim, eu tenho genética de engordar. E não é bem assim. A gente pode ter esses genes, mas a gente consegue trabalhar inibindo ou diminuindo a expressão deles. Com alimentação. Com alimentação. Então, são substâncias que a gente encontra na natureza, que existem em vários alimentos, nas frutas, que conseguem inibir a expressão desses genes. E como que faz para descobrir quais são esses genes? Os genes, nós temos hoje, existem alguns testes, teste de DNA, teste genético, que você escolhe, o médico pode pedir e selecionar alguns tipos de gene, mas existem vários laboratórios que já existem exames direcionados a planos alimentares e também ao exercício. Então, se a pessoa procurar um profissional que trabalha com isso aí, ela consegue pedir esses exames e o principal saber trabalhar com essas informações e não é fácil. Eu acho que a gente está aprendendo, todo dia a gente está aprendendo e como não só com o alimento, mas também nesses genes existe o do esporte, que você consegue ver pacientes, por exemplo, que geneticamente eles têm uma predisposição à endurance, por exemplo, a exercícios de longo duração, e também tem alguns que não, é força, explosão. Então, esses testes de genéticos de alimentação e esporte
foram feitos com campeões olímpicos e todos os campeões olímpicos, os 3 primeiros lugares, sempre têm o gene relacionado para aquele tipo de esporte. E a alimentação também. Então, só que como é multifatorial, são vários genes envolvidos com a mesma, com ganho de peso, por exemplo, não é um só. Então, não é simplesmente igual o trabalho fez. Tem 3 genes e avaliaram esses 3 genes. Não, temos muito mais. Temos 7 que a gente usa hoje, que além do que foi examinado, o FTO, que é um gene muito importante, e que o Insigna 2 também é outro gene importante, a obesidade, que não foi feito nesse trabalho, entendeu? Então, acho que são ferramentas que cada dia mais estamos sabendo como utilizá-las e vai ajudar muito no tratamento das pessoas. Hoje ainda é uma coisa que não tem muito acesso, não é todo mundo que tem acesso, são exames ainda caros, que cada vez mais vai diminuindo esses valores e depois eu acredito que vai ser uma ferramenta muito grande até para um tratamento populacional. Então isso prova que não existe a dieta ideal, né? O doutor falou aqui em relação aos genes do esporte, cada pessoa reage, né, algum tipo de exercício reage diferente de outra, assim como a alimentação, né? Tem gente que faz uma dieta que funciona para uma pessoa e não funciona para outra. Exatamente, é uma busca, é o dia a dia das pessoas, né, do consultório. As pessoas querem dar um nome a uma dieta. Qual a melhor dieta? Essa dieta não é essa eu vou fazer, essa é da moda. Da lua. Não, a dieta da lua, a dieta do brigadeiro. Então, assim, são várias dietas que as pessoas querem buscar uma solução que não existe. O que existe qual é a dieta da Isabela? Qual é a dieta do Eduardo? Então, é individualizar. Então, não adianta a gente tentar tratar todos iguais. Quando a gente trata de gente, a gente está tratando do indivíduo. Né? Então, como é que a gente vai generalizar? São pessoas diferentes. Você já deve ter visto falar, meu amigo come abacate, castanha, amêndoa. Nossa, ele está muito magro. E tem pacientes que engordam comendo abacate, castanhas, amêndoas, entendeu? Então, a gente tem que fazer o quê? Entender como que a Isabela funciona, como o Eduardo funciona, como quem está nos assistindo funciona. Isso é importante. Então, não adianta a gente ficar buscando a dieta ideal. Qual é a melhor dieta? Não, vamos tentar entender qual tipo de alimento faz bem para mim. E daí a gente faz um equilíbrio desses alimentos, distribuir eles de uma forma correta, por exemplo, quantos % de proteína, quantos % de carboidrato, e aí um profissional, um médico, um nutrólogo, um nutricionista, são pessoas capacitadas aí de ajudar essas pessoas a identificar um alimento correto, tanto para ganho de peso e perda de peso, como também para a saúde, para manutenção e prevenção de doença. A obesidade hoje é considerada o mal do século, né? O que a gente pode fazer para combater esse problema? A obesidade, 1/3 da população mundial é obesa, né? É obesa ou acima do peso. E no Brasil, metade já da população está acima do peso. Então, isso já é uma epidemia, e junto com isso vem os problemas relacionados à obesidade, como aumento de tumores, de câncer, aumento de doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Então, assim, temos que combater já. Né? Então, o que aconteceu? A urbanização, as pessoas vindo morar na cidade, usarem carros, as pessoas saírem do campo, então a atividade física reduzida e a pessoa não caça mais. Né? Hoje o alimento está você vai no mercado e você compra o mercado, ou você abre o armário e a sua esposa fez a compra, ou o marido fez a compra, você chega, só abre o armário e come. Então as pessoas não têm mais gasto calórico. O que é a obesidade? Né? A obesidade é um gasto calórico menor do que uma ingesta calórica, ou seja, a gente tem que fazer o equilíbrio, entrar uma vida equilibrada, comer mais ou menos o que você gasta para a manutenção de um peso, ou você comer menos do que você gasta para conseguir baixar peso e ficar num peso saudável. Que junto com a obesidade nós temos alterações hormonais. Então, as pessoas começam a dormir menos, começam a roncar, piora os hormônios do crescimento, piora os hormônios da testosterona, que as pessoas hoje muito reclamam dos hormônios muito baixos, e às vezes é só estar no peso adequado já melhora todos esses parâmetros. Então, às vezes, da gente ficar procurando medicações, ficar tomando remédio, até tomando hormônios, só da gente fazer uma reeducação alimentar, a gente consegue já restabelecer o equilíbrio. Doutor, quais são os alimentos considerados vilões da saúde? Os vilões, eles já estão ficando bem conhecidos, né? Que são as farinhas, são os refinados, os industrializados. Esse é um cuidado muito grande, assim, que a gente tem que ter. Porque muitos sacrificam também o leite, ou lactose, o glúten, né?
temos que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, que muitas pessoas só retiram da vida e acabam não conseguindo fazer trocas adequadas e até piora. Então a gente tem que entender também, saber o que são vilões e o que não são vilões. O glúten e lactose, que é uma coisa que assim, abre um leque para uma discussão enorme, tem pessoas que não têm nenhum problema com isso. Tem pessoas que sim, têm uma sensibilidade aumentada. E tem pessoas que têm uma doença grave, que é a doença celíaca com glúten. Então, você descartando essas pessoas doentes e você diminuindo, porque antigamente a gente comia menos glúten, tinha menos acesso a isso. Hoje, quase em tudo que você come tem. Então, você tem que fazer o quê? Um equilíbrio. Voltando a dizer, o mais importante sempre é o equilíbrio. Porque a água é muito bom. Mas água demais também não é bom, e água de menos também não. Então é o equilíbrio que é a palavra. E os refinados, que a gente acha que todo mundo tem que diminuir mesmo, e os açúcares. Então todo produto que tem um índice glicêmico aumentado, a gente tem que cuidar porque ele ajuda no ganho de peso. E quais são os alimentos que são importantes para o organismo? Olha, como é que é dividido? O que é o alimento, né? Como é dividido o alimento? São divididos em macronutrientes e micronutrientes. Quem são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, assim, os carboidratos bons são os carboidratos com menor índice glicêmico. O que é índice glicêmico? O açúcar, foi usado uma convenção que o açúcar ele é o índice glicêmico de 100%. Então, todos os outros alimentos têm referência ao açúcar. Quando você come um alimento que suba menos a insulina, é de baixo índice glicêmico. Então, você tem que pegar uns carboidratos, por exemplo, integrais, por exemplo, um macarrão integral, um arroz integral, uma batata doce, ele tem um índice glicêmico mais baixo. Então, ele aumenta menos a nossa insulina, que é um fator que aumenta aí relacionado à obesidade também. E nas proteínas, e as proteínas, a gente tem que sempre pegar proteínas de boas fontes. Por exemplo, a gente colocar chocolates, hoje tem várias fontes de proteína que as pessoas falam assim, come essa barrinha de proteína. Então, está comendo a proteína, mas junto com aquilo tem açúcar, tem um monte de química, tem um monte de conservantes, então a gente tem que ter esse cuidado. E as gorduras, elas dividem basicamente em gordura de origem animal e de origem vegetal. A de origem animal são as gorduras saturadas, que por muitos anos foi taxada como a gordura do mal, que aumentava infarto, e hoje a gente sabe que não é bem assim. E a gordura vegetal, que é os monoinsaturado e polissaturado, por exemplo, a gordura do azeite. A gordura do azeite é uma gordura monoinsaturada boa para a saúde. E as poliinsaturadas, como as amêndoas, as nozes, também são boas gorduras. Então, o que a gente tem que fazer é tirar a gordura ruim. Quem que é a gordura ruim? Então, a gordura do excesso que tem na carne, a gordura hidrogenada, então, que tem naqueles bolos de confeitaria, que eram a margarina, que é uma gordura vegetal e ruim. Então, é esse tipo de gordura que a gente tem que tirar da nossa vida. Então, é pegar o seguinte, equilíbrio, os alimentos, a gente tirar os refinados, colocar as boas gorduras e sempre ter o equilíbrio entre a quantidade adequada de proteína, carboidrato e lipídios. Eu tenho aqui alguns mitos e verdades. O que é mito, o que é verdade? Pipoca faz bem para a saúde mesmo? Isso é bem interessante. Eu gosto muito que a pipoca é um trabalho de um químico da Faculdade de Química da Pensilvânia. Ele estudou pipoca. O que ele avaliou? Ele pegou a pipoca e viu quais são as vantagens nutricionais da pipoca. A pipoca, ela tem mais antioxidante que frutas. Essa é uma informação perigosa. Às vezes as pessoas pegam igual esse trabalho que a gente estava discutindo e interpretam de uma forma ruim. Sim, tem mais antioxidante que fruta porque a pipoca está desidratada e tem só 4% de água e acaba sendo uma concentração de antioxidante maior. Mas essa concentração de antioxidante é muito boa. Então, assim, a pipoca, além de ser um snack muito interessante, é a hora que você está em casa, é a hora que você está à noite ali, é uma fonte de fibra muito boa. Aquela parte da pipoca que fica entre os dentes, a amilopectina ali, que é um carboidrato muito bom, onde está ali os antioxidantes. Então, é um alimento então, que tira aquela compulsão de ficar beliscando e comendo. É um alimento que reúne a família, né? Que você fizer uma pipoquinha à noite, todo mundo vai ali no sofá ou no quarto e come junto. E é antioxidante. Então, ou seja, tem fibra. Então, assim, é um alimento gostoso. Sem óleo, né? Exatamente. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas acham que é a pipoca do cinema. A pipoca do cinema é gostosa, mas a pipoca desse químico que ele estudou é sem gordura.
Então, tudo que nós estamos falando aqui é uma pipoca sem gordura. Colocou gordura, nesse estudo ele mostra que perde todas as propriedades e ganha caloria. Então, um alimento que seria saudável acaba sendo também um alimento que tem que ter cuidado até para não engordar. Nos mitos e verdades, comer macarrão engorda? Olha, macarrão é uma fonte de carboidrato, voltando lá nos alimentos, uma fonte de carboidrato muito boa, né? Agora, a mesma coisa que acontece com a batata, né? A batata doce é uma batata com índice glicêmico mais baixo, a batata comum, índice glicêmico mais alto. Mesma coisa do macarrão, a gente pode usar o macarrão, ele é um bom alimento, desde que a pessoa que vai comer esse macarrão, geralmente ele é do trigo, que tem o glúten, então a pessoa, se ela não tiver problema nenhum com o glúten, ela pode comer esse alimento, e eu recomendo, aí comer um macarrão integral, que é menor índice glicêmico. Então, até para uma dieta, o macarrão é muito bem-vindo. Ele é muito bem-vindo, é uma fonte de carboidrato boa e com baixo índice glicêmico e gostosa. Você tem várias receitas que você pode fazer com macarrão. E a batata, voltando a dizer da batata, que eu usei de comparação a batata como se fosse um arroz branco e a batata doce como fosse um macarrão integral. Então a batata doce, que o pessoal, é muito comum as pessoas falarem assim, tá fazendo regime, é frango com batata doce. Porque é realmente uma fonte de carboidrato com médio índice glicêmico e um alimento fácil, barato, então todo mundo tem acesso e tem um monte de nutrientes. É uma excelente opção de carboidrato. Doutor, e essa busca incessante do corpo perfeito, né? Quais são os riscos? Isso é uma área da nutrologia que a gente tem que ter um cuidado, e da psiquiatria, que são os distúrbios alimentares, né? Que as pessoas, às vezes, elas buscam um corpo perfeito e hoje a mídia acaba levando a exposição, a imagem, acaba as pessoas buscando os excessos, a gente tem que ter um cuidado muito grande. A magreza extrema, às vezes, aumenta muito a incidência de anorexia, que é uma faixa de 12 a 14, 16 anos de idade, mais comum em meninas, que às vezes as crianças estão começando a virar pessoas, elas são pessoas que estão começando a ter uma identidade ali na adolescência e ela quer ser aceita naquela sociedade, e ela começa a fazer essa busca e pode gerar esses distúrbios alimentares. E a anorexia é um que a gente tem que ter um cuidado muito grande, tem que estar de olho em casa todos os dias. Nós temos que estar atento aos nossos filhos, entendeu? Porque ao comportamento dele, ao peso, então tem que levar no pediatra, tem que ver que se essa criança está mantendo a curva de crescimento, porque essa é uma coisa que preocupa muito. E ao outro lado, que é a busca incessante pelo corpo perfeito, tem um lado da vigorexia. A vigorexia é aquela pessoa que se olha no espelho e ela acha assim, não, preciso crescer, preciso ser maior, preciso treinar mais. E a pessoa, ela tem um distúrbio dessa imagem, né? E essa pessoa já é forte, já está saudável, já está ali, e ela fica buscando, e é onde entra a depressão e precisa de um tratamento multifatorial, é multidisciplinar. Um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, um médico nutrólogo tem que acompanhar. E o mais importante é a família identificar, porque essas pessoas, elas estão doentes e elas não conseguem elas mesmas identificarem isso. Então, o pai, mãe, tem que ficar atento aos seus filhos com anorexia, que é uma idade dentro de casa, 12 anos, e às vezes os meninos até com 9, 10 anos, os meninos é um pouco mais precoce a anorexia e nas meninas um pouco mais tardio. Existem grupos de riscos, né? As meninas que fazem balé, as meninas que querem desfilar, que são as modelos, a gente tem que ficar com o olho muito aberto em relação a isso. E os filhos, e os pais que têm os filhos também, ou até as mulheres são casadas com as pessoas que têm o excesso de treinamento, querem ficar muito grande, a gente tem que entender, saber o limite do que é saudável e também ajudar essa pessoa, que às vezes ela não está enxergando isso aí, precisa de ajuda. E a gente tem que ter esse cuidado, nós, pais e marido e mulher, a gente tem que ter esse cuidado de identificar e ajudar essas pessoas.